Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá escutando. Tá escutando isso aqui. Eu sou o Matheus. Eu sou o Bruno. E nós somos o Acolhendo Inquietudes. Pois é, mais um episódio de Acolhendo Inquietudes, né? Eu tô acolhendo inquietudes hoje. Tá acolhendo inquietudes hoje? Tô. Somos pessoas inquietas. Somos. Estamos acolhidos. Estamos acolhidas. Bom, eu prefiro continuar porque como a gente tinha falado no episódio passado, que toda vez que o Bruno vai tipo, editar o bagulhozinho, tem a prévia lá e sempre tá eu falando, né? Uhum. Então, comece falando sobre qual é o nosso assunto de hoje. Ok, tá bom. Bom, hoje o nosso assunto, a nossa inquietude de hoje é rotina. Nós vamos falar sobre a rotina que tivemos, inclusive, antes do projeto sair do papel. Porque o nosso projeto Acolhendo Inquietudes, acho que a gente falou no primeiro episódio, Sim. né? Era para ter saído há muito tempo e não chegou a acontecer por causa de problemas no nosso dia a dia. E aí a gente quer expandir também para falar sobre como anda a nossa rotina atualmente, né? Porque quando eu e o Bruno conversamos sobre esse negócio de rotina, né? Mais especificamente, faz um tempo já, né? Uhum. Tanto que eu até favoritei esse áudio que o Bruno mandou. Falei, não vou deixar a gente esquecer. E aí acabou que eu esqueci desse áudio que tava lá nos favoritos. Aí eu tava vendo os favoritos, eu falei, opa, tem esse áudio aqui. O que o Bruno tá falando aqui? Aí eu lembrei desse bagulho da rotina que ele comentou, né? E, enfim, de lá pra cá, acredito que mudou as nossas rotinas. Mudou. Acho que até, de certo modo, até que foi um pouco melhor agora, né? Uhum. Tá bem melhor do que tava naquela época. Não, né? Que faz um tempinho só. Mas faz um tempo ainda, né? Mas enfim, quer engatilhar primeiro? Não. Eu quero saber o que você achava na época pra eu estar demorando tanto para as conversas sobre o projeto acontecerem, para as coisas começarem a sair do papel. O que você achava? Não, vou ser sincero aqui. No começo, eu achava que você tava querendo desenvolver o bagulho. E aí, no nosso bate-papo, que a gente teve um bate-papo sobre esse projeto a primeira vez numa sala. E tanto que a gente até poderia ter gravado e lançado no canal, mas enfim, né? Depois perdeu completamente... Eu não sabia mais como desenvolver o que eu falei ali, né? Só perdeu o sentido na minha cabeça depois, mas enfim. Aí eu achava que você queria gravar, só que aí depois eu pensei, acho que o Bruno não queria gravar. Eu acho que ele foi na minha pilha. Ele ficou pilhado pelo que eu tava falando e falou assim, não, vamos gravar tal. Só pra eu, falar assim. Mas não porque ele queria realmente engatear com o projeto. Então, a princípio, eu achei que você não queria o projeto de fato, assim, né? Mas como a gente tinha falado, né? Nossas rotinas ocorreu, né? Estávamos em locais do qual a gente não queria estar, mas a gente estava. E acabou que meio que eu também deixei de lado, assim. Eu falei, não deixei de lado o projeto, não comentei mais nada sobre. Nem o Bruno comentou mais nada sobre, e meio que, tipo... Foi o que foi, né? E aí acabou que depois a gente conversou, né? Sobre o projeto novamente. Mas a princípio eu achei que você não queria gravar mais nada, assim, em relação a podcast ou algo do tipo. E aí depois eu entendi que você só tava com uma rotina muito bagunçada. E aí foi isso, basicamente. Não, justo. Perguntei assim pra saber mesmo, porque como a gente ficou um tempão sem falar sobre o projeto nem nada do tipo, até porque eu não tava tendo oportunidade, né? Sim. Quantas vezes a gente se viu naquele tempo? É porque eu comecei a trabalhar. Todas as vezes a gente se viu, eu não sei dizer, mas esse tempo que o Bruno tava trabalhando foi bem difícil ver ele, de verdade. Foi. Eu não digo nem só tipo de ver fisicamente, mas também que falar no WhatsApp. Poucas vezes a gente conversou no WhatsApp nesse tempo, tanto por mensagem por áudio. Sim. Tinha vezes que, sei lá, passava uma semana eu nem um pio assim pro Bruno, tá ligado? Nem um contato nem nada, porque, enfim, tava trabalhando bastante nessa época. Então acabou que meio foi essa matéria de duas coisas, né? Tipo, nem eu tava na minha rotina, o Bruno tava na rotina dele e meio que, tipo, a gente só não comentou sobre o podcast naquele momento, assim, só não desenvolveu nada mais. Depois do dia que a gente chegou com essa ideia e desenvolveu ela, né? Tipo, de criar o Acolhendo Inquietudes a princípio, né? De certo modo eu achei que foi bom, porque fez a gente parar e pensar um pouco, né? Acho que se a gente lançasse o podcast naquela época, como a gente estava naquela época, talvez a gente ia fazer você chorar nos episódios. Não ia ser muito legal, eu acho. Ia ser só um episódio triste mesmo. Então, de certo modo, foi bom a gente não falar sobre o podcast. Sim. Mas acho que foi isso, assim, que eu senti na época, assim. Eu me sentia mal, porque eu queria muito fazer,
aconteceu o projeto junto com o Matheus, a gente estava conversando. O projeto veio de uma frustração nossa, né? Em comum. Devido a umas coisas que aconteceram antes. No mesmo dia, a gente se juntou. No dia que a gente teve a ideia do projeto, um ano atrás, mais de um ano, né? Já foi mais de um ano. Caramba. Você tá louco. A gente teve, enfim, faz tempo. A gente teve a ideia, porque a gente ia fazer outra coisa. E a gente acabou não podendo, devido a outras pessoas, outros fatores. A gente se frustrou tanto que a gente quis seguir o nosso próprio projeto. Sim. E aí a gente conversou muito sobre isso no dia. A gente teve a maioria das ideias que tem até hoje, a gente decidiu naquele dia mesmo, naquele momento, né? Até o nome mesmo saiu naquele dia. O nome. Tipo, e foi meio que natural, assim. Uhum. Foi ao qual inquietude foi por causa que a gente tava inquieto naquele dia mesmo. A gente tava muito inquieto. E como o Bruno falou, a ideia do podcast, a ideia de possíveis assuntos meio que foi lá também. Tipo, o projeto foi meio que montado em menos de um dia, na real. Uhum. Porque foi de manhã que a gente chegou lá e, tipo, chegou o quê? Umas 9 horas. Acho que foi de manhã que a gente se juntou. A gente chegou umas 9 horas lá e, tipo, meio-dia já tava tudo pronto, basicamente. Uhum. A ideia principal do podcast. Uhum. Então a gente saiu, tipo, bem... Tipo, com vontade de fazer o negócio. Foi. Só que nesse tempo, acabou que eu fui chamado para trabalhar num lugar que eu tava tentando há muito tempo, por ajuda do meu amigo, né? Foi num salão que eu trabalhei por quase um ano nesse salão. E aí lascou tudo. Complicou toda a minha rotina. Eu comecei a ver que eu não queria ter que aceitar qualquer tipo de trabalho. Isso aí foi uma coisa que depois me lascou na minha cabeça, né? Esse negócio da rotina que eu tava tendo por causa do salão. Porque eu não gostei. Não é o que eu gosto, o que eu quero. Hoje, não é nem... Eu não acho errado falar isso, que eu sou bom, né? Tanto que tentaram me chamar de volta várias vezes. Tentaram me colocar lá de novo. Mas eu não queria trabalhar com isso. Estava consumindo muito do meu dia. Eu via muitas situações que eu não queria ver, que eu não gostava, não concordava, mas eu tinha que aturar, eu tinha que aceitar. Trabalho com o público, né? Principalmente. E, poxa, eu tava louco para voltar a falar com o Matheus sobre isso, para voltar a gravar, só que, infelizmente, quando sobrava um dia, a minha única vontade era de dormir e descansar para no outro dia eu já ter que ir trabalhar de novo. Foi bem que isso mesmo também, né? Tanto que, tipo, isso que o Bruno tá falando de dormir é real, assim. A gente vai ter de conversar sobre outras coisas da vida, tipo, sair, sei lá, coisa que a gente tinha muito frequente antes, né? De ir pro cinema, ver algum filme, ou, tipo, em alguns rolês. Isso meio que começou a parar, tá ligado? Aos poucos, né? E aí chegou um tempo que não tava mais, tá ligado? Não tinha mais como sair em rolê, porque o Bruno tava fazendo muitas coisas na vida, tava nesse serviço, né? Consumia metade do tempo dele, tipo, de fazer as coisas da vida e, tipo, você não tinha tempo nem pra sair, tipo, pra curtir, se divertir, imagina, tipo, pra criar um projeto, né? Uhum. Que é como vocês veem agora, né? Que a gente senta e conversa por 1 hora, né? Uhum. Tipo, essa 1 hora, não tinha essa 1 hora, né, na época. Então não tinha. Então realmente não tinha mais como o que desenvolver naquele momento, né? Mas a ideia ficou meio que no baú, né? Eu acho que toda ideia é uma ideia boa, assim. Em algum momento a gente pode usar essa ideia em algum momento, tá ligado? Então meio que ficou guardado no baú, assim. Nem eu nem ele esqueceu dessa ideia. A gente só deixou guardada ali para quando tivesse surgido essa oportunidade, a gente conversasse sobre. E botasse tipo, pra frente, assim. Exato. E também teve isso que você falou. Eu lembrei que eu comecei a trabalhar em outro emprego, né? No mesmo tempo. Eu estava trabalhando em 2 serviços. Era numa coletiva, eu gostava muito de trabalhar lá, que eu era videomaker. Eu comecei como fotógrafo, depois eu virei videomaker. E aí eu era editor também pra coletiva. Então, teve isso também. Que eu comecei a trabalhar e trabalhar só. Quando eu tinha um tempo livre, eu tava editando pra lá. E quando eu tava no serviço, às vezes eu editava na hora de almoço do salão, outras coisas, e não dava, mano. E isso me prejudicou. Que eu acho que era mais ou menos disso que a gente ia falar, né? Sobre a rotina que... E o detalhe é que nesse tempo o Bruno ainda não estava fazendo o curso. Não. Isso eu acho que é muito importante para esse episódio também. O curso que ele faz de multimídia é importante para a criação desse projeto também. E nesse tempo ele ainda não fazia, né? Como ele falou, isso só meio que trabalhava, né? Basicamente. Sim. Trabalho. Só trabalho. E aí acabava que, tipo assim, não tinha como ter um tempo, tá ligado? Eu sinto também que, tipo, no geral, assim, na minha convivência com as pessoas que são próximas da gente, assim, nesse tempo também, foi quando eu percebi que, de fato, a gente tava crescendo, assim.
cada um tava meio que tendo suas responsabilidades. Uhum. E aí cada um meio que... Se a gente tinha um tempo pra sair, agora não tinha mais aquele tempo que a gente tinha antes, tá ligado? Então, tipo, as pessoas começaram a, enfim, né? A ter outros hobbies, outras coisas da vida sendo Uhum. feita, né? A rotina de todo mundo mudou nesse tempo. Sim. Todo mundo que a gente conhece. Cara, é pior que mudou assim. Tipo, a sensação que eu tenho é que mudou muito repentinamente. Uhum. Mas acho que é só uma visão minha, se pá. É como minha mente criou esse momento assim, tá ligado? Mas que eu tenho essa sensação, eu tenho assim, que tipo, do nada mudou a rotina de todo mundo e agora todo mundo tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Da vida. É. O pessoal não é mais só vagabundo, tá ligado? Que se encontra pra assistir filme no cinema, tá ligado? Tipo, eles estão fazendo outra coisa da vida. E é muito doido, assim. Eu acho que conversar com as pessoas depois que elas mudam de rotina assim é diferente. Uhum. Porque fica meio que uma. Ou pode ser uma conversa muito rápida com a pessoa, tipo, ah, como você tá e é isso. Ou pode ser uma conversa, tipo, que se estende e a pessoa fala como tá a rotina dela, tá ligado? Atualmente. Sim. Cara, muito doido. Doido. Sim, cara. Absurdo. Eu tenho um amigo que ele trabalha, se não me engano, no Mercado Livre. E tipo, mano, a rotina dele basicamente é trabalhar nesse Mercado Livre, fazer o curso de teatro dele, fazer as edições que ele gosta de fazer nos vídeos e tal, tudo mais, e é isso, assim, a vida dele, basicamente, assim. E é muito doido, assim. Mas eu não falo que rotina necessariamente é ruim, né? Tem rotina que é boa. Tem. Tem rotina que é muito legal, assim, de se ter. Mas também eu sinto que eu também sou meio exausto, assim, quando eu fico muito tempo numa rotina na mesma coisa, tá ligado? Uhum. Isso me exausta um pouco. Tanto que eu fazia um curso antes, né? Que eu fazia teatro com o Bruno. Sim. Que depois eu saí do teatro também porque, enfim, consumi um tempo da minha semana, né? Não só da minha semana, né? Dos dias que eu fazia e tal. E consumi um tempo legal. Mas também porque se tornou meio que uma rotina muito comum na minha vida. E isso tá me fazendo ficar meio exausto ao mesmo tempo que eu queria explorar outras coisas, né? Uhum. E aí eu sou meio propenso a me prender em rotinas assim e isso não é bom. Porque acaba que eu não exploro outras coisas, né? Eu fico preso na mesmice e aí acaba que é isso, né? Eu acho que esse É. entendimento de, tipo, tal coisa tá consumindo muito seu tempo, e aí você poder se ir pro, tipo, deixar essa coisa um pouco de lado e ir fazer outra coisa, eu acho que é um entendimento muito legal também, né? Sim. E você realmente conseguir, tipo, ah, não, agora eu sei o que eu quero, e esse momento eu quero isso. E, tá, essa outra coisa aqui eu posso deixar um pouco de lado aqui, guardadinho aqui, depois eu volto com essa outra coisa assim. Uhum. Com certeza. Mas aí também tem que ter uma cabeça, né? Tem que Sim. ter pensado muito sobre isso. Tem que ter muito. Porque não é tão fácil assim, não. Sim. Hoje em dia, eu inclusive. Assim, eu acho que estou sendo privilegiado de não estar precisando, no momento, trabalhar. Porque, assim, eu me planejei muito para fazer o curso que eu estou fazendo. Eu já tinha tentado por 2 anos o meu curso. Na terceira vez eu consegui. E eu me organizei muito para poder sair daquele salão, porque tava um inferno lá. Eu vou depois citar uma situação, inclusive, que foi quando eu percebi que eu tava maluco já, eu tava ficando louco. Porque, enfim, eu comecei a estudar enquanto eu ainda estava no trabalho do salão. Mas eu tive que parar de trabalhar de videomaker por causa disso. Foi porque eu comecei a estudar no curso. Falei, pô, eu tenho que priorizar meus estudos. Foi uma coisa que eu negligenciei por um tempo, quando eu era menor, né? Menor de idade. E eu me arrependi muito rápido. Tentei começar na época de pandemia, que eu ainda estudava, mas aí. Na verdade, um pouco antes da pandemia, né? Aí fodeu tudo, depois do carnaval lá, e enfim. Nossa. Então. E. Eu priorizei os estudos, eu me organizei com o meu dinheiro para eu poder terminar o meu curso sem trabalhar, sem precisar trabalhar, para pagar as passagens, né? Eu sabia o tanto que eu ia tirar para passagem no mês, e aí teve o aumento da passagem nesse tempo, só que aí eu percebi que eu ia poder ter o bilhete estudante, fiz uns cálculos lá, juntei um dinheiro e eu tenho dinheiro para finalizar o curso, continuar indo estudar lá. No caso, aumentou um pouco agora o prazo do curso, né? Enfim, talvez eu tenha que. Né? Não tava nos meus planos isso. Não estava nos meus planos que o curso ia se estender, mas eu me organizei para isso, me organizei para todas essas coisas sem precisar me preocupar, porque aquele trabalho tava me fodendo, nas palavras assim, chulas mesmo. Porque eu lembro que
eu tive que sair do teatro antes do Matheus. O Matheus chegou a concluir mais um ano, né, Matheus? Sim. Chegou a apresentar. E eu fui assistir o Matheus, meus amigos, meu amor que estava apresentando junto. Que coisinha fofa. E eu lembro que no ônibus, né, a gente teve um ônibus reservado lá pra ir. Cara, eu fiquei assustado com o que estava acontecendo. Porque eu estava num ônibus de viagem. E a todo momento que o ônibus parava, por causa de semáforo, qualquer coisa assim, eu tinha a impressão de que eu estava escutando a catraca girar. E eu falei, caralho, mano, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? E de me arrumar assim no banco, como se alguém fosse sentar do meu lado. Entrou gente, sabe? Tipo, dava uma coisa assim no corpo, como se esquentasse, porque parecia que tava entrando um monte de gente. Aquela coisa claustrofóbica de pegar condução lotada todo dia e de estar trabalhando num lugar ruim que eu não gostava. E nesse dia eu só fui ver eles porque eu consegui com o meu colega de trabalho, né, a folga pra ele me cobrir. Depois eu também me lasquei, que era final de ano, né? E já tava pesado. Final de ano em salão, puta que pariu. Mas, cara, eu quase chorei no ônibus indo pra lá. Porque pra mim foi o cúmulo, assim, de olhar e falar, caralho, o que tá acontecendo? Eu acho que estou ouvindo catracas quando eu não estou, sabe? Eu acho que tem gente lotando o transporte que eu tô quando não tem, sabe? Eu não conseguia fechar o olho e cochilar. Eu tava com muito sono, muito sono. Porque eu tava trabalhando muito, chegando em casa, tipo, muito fora do horário. Indo dormir e acordando muito mais cedo do que o comum. E trabalhando o dia todo, trabalhando. Tava começando a tomar meus remédios também, né? Então, mó sono da porra. E aí, ali eu olhei e falei, caralho, mano, minha rotina tá me matando, tá me consumindo. Eu tô fadado. Se eu não sair de lá, se eu não procurar alguma coisa melhor pra mim, até quando que eu vou ficar aceitando qualquer coisa na minha rotina, sabe? Sim. Tem isso também. Foi ali que eu comecei a tentar manter alguma coisa mais saudável pra mim, porque não dá certo, mano. Quando você não sabe o que você quer fazer, você aceita qualquer coisa. E isso aí pode te muito perigoso foder depois. É muito perigoso. Muito. Muito. Mano, pior que isso que você falou é muito real, porque eu já conversei com um cara que eu falei, mano, eu queria entrar nesse trampo e tudo mais. E aí, tipo, eu pra mim assim, falou, você quer ficar em qual área? Aí eu, não sei, mano, aqui eu consegui entrar e tal. Falei assim, cuidado, você tem que saber o que você quer. E aí você não aceitar isso a qualquer coisa. Uhum. E aí, na época eu pensei sobre assim, não entendi muito bem, mas agora eu entendo muito mais isso. De tipo assim, real, aceitar qualquer coisa assim é perigoso, tá ligado? Uhum. É Demais. muito perigoso você entrar nisso, tipo, essa pira, tá ligado? Tipo isso que o Bruno tá falando. Tipo, eu tenho uma visão de fora desse serviço dele, e, tipo, mano, eu fui de cara de pensar que ele teve que pedir ajuda de um cara pra, tipo, ficar no lugar dele, pra ele conseguir assistir a gente lá no espetáculo. Sendo que poderia ter mais pessoas contratadas, tá ligado? Pra não ficar sobrecarregado as pessoas. Uhum. E aí ter que chamar uma outra pessoa pra poder ficar no que ele tava fazendo lá, pra quando voltar pra lá, continua sobrecarregado, tá ligado? Porque não contrata mais pessoas, porque não expande o negócio, tá ligado? Sim. Eu acho que uma coisa que eu entendo mais ainda, hoje em dia, é aquela coisa tipo, mano, seja... entenda que o seu chefe é o seu chefe, tá ligado? Uhum. Acima de tudo. Sim. Ele é seu chefe. Então, tipo assim, você tem que entender que você tem que ser amigo não, mas colega das pessoas que estão ao seu redor. Porque se você for a todo momento que ficar babando o ovo do chefe, chega um momento que esse seu chefe, você pode ser a vítima de ele dar um reclamão, ou você ser a vítima de tipo, você vai ficar mais aqui e tal. Porque é seu chefe, ele pode te demitir a hora que ele quiser. Claro, se você. assim, tem, né? A gente sabe que não é tão fácil, não é tão assim, mas a gente sabe como funcionam os serviços, né? Tipo, cagou e andou pra, né? Para as coisas, né? Então, tipo, ele pode te demitir a hora que ele quiser, quando ele quiser. Então, se você for babando o ovo do chefe a todo momento, não vale a pena. Tem que ser colega das pessoas que estão com você. Porque são essas pessoas que um dia você vai falar assim, mano, sei lá, você bate um ponto no seu serviço. Uma situação até que minha mãe contou pra mim. Esse bagulho de rotina, né? Tem que ser bagulho de rotina e tudo mais. Acabou que toda vez, às vezes minha mãe chegava um pouco atrasada no trampo, batia o ponto dela suave, né?
E ela acaba meio que fazendo isso pras amigas dela, né? Tipo, às vezes elas não conseguiam ia chegar a tempo, tá tudo bem bater o ponto assim, porque enfim, né? São coisas da vida. Às vezes o trânsito, às vezes o trem, quem pega metrô, sabe o quanto isso é um saco, um porre, né? Principalmente quem passa pelo Brás, né? Que é inferno. Então, tipo, é uma bosta, é um lixo, assim. Então, eu não vejo isso como errado, eu vejo isso como, tipo, mano, bate só dessa vez pra mim, tá ligado? Mas aí chegou um momento em que teve uma das moças que chegou e ficava reclamando dela, assim, tipo, de não ficar batendo esse ponto quando não podia bater esse ponto, né? E aí minha mãe pegou e falou assim, mas um dia você vai precisar que eu bata ponto pra você. E aí eu acho muito doido como a vida, como o karma é forte, né? Teve um dia que essa moça ia chegar atrasada e ela mandou mensagem, você pode bater o ponto pra mim? Por favor? Não vou bater ponto se você ficar reclamando pra mim da chefe, né? Então. E aí a pessoa acabou se atrasando e perdeu um pouco de dinheiro, né? Quando você atrasa, acaba perdendo um pouco de dinheiro, né? E acabou ficando com atraso no registro, né? Então é isso, sabe? Quando a gente tá na rotina, a gente tem que entender quem são as pessoas que estão na rotina com a gente. E eu acho que valorizar essas pessoas da rotina da gente, assim. Tanto as pessoas que estão de fora dessa rotina da gente, que são nossos amigos, que a gente encontra pra, tipo, distrair um pouco a mente, tanto as pessoas que estão ao nosso redor nessa rotina. Sim. Serviço e tudo mais. Sim. Eu acho que nesse tempo do salão, o que salvava a minha rotina... Caramba, mano, cheio de carro aqui então, agora. Do nada? Porra, calma aí, eu vou fechar a janela aqui pra entrar menos barulho. Pode falar. Bruno, fechando a janela. Ó o som. Mas isso da rotina é isso, mano. As pessoas têm que saber entender quem são as pessoas que estão na rotina com você. Fechei. E entender isso, tá ligado? Quem estão na rotina com você, velho. Sim, cara. E é isso. Eu acho que o que me salvou nesse emprego, o que me fez durar tanto tempo lá, foi porque eu tava com um amigo meu, né? Que foi o meu amigo Pedro. Que inclusive a gente queria trazer ele aqui, mas eu não sei se ele vai vir, não. Eu quero ainda. Nós queremos ele aqui, né? Nós queremos o Pedrão aqui. Eu quero o Pedro. Não vou. Mas enfim. E, pô, era muito bom trabalhar com o Pedro. O Pedro, ele especificamente. Tinha uma outra moça que é mais amiga nossa, né? Depois de eu ter saído de lá, ela já me convidou pra coisas fora. Muito legal. Mas, pô, tinha gente lá que, mano, era tentando passar o pé na gente. Direto, qualquer coisa que a gente fazia. Tipo, na nossa frente tava lá conversando com a gente, né? Tava reclamando das condições do lugar. E, pô, nessas horas que você tem que saber mesmo, porque... prestar atenção nesse tipo de relação, né? Porque a pessoa, quando ela tava só entre os funcionários, ela reclamava do lugar, fazia tudo isso. Chegava na hora de bater de frente com a chefe, não, mas, sabe? Não fala direito. Quer que a gente fale por ela, as coisas que ela tem a dizer. Mano, você não quer se queimar, cara? Como assim? Você tá sendo lesado aqui junto com a gente, tá ligado? É sua reclamação. Por que eu vou fazer a sua reclamação? Eu tô fazendo a minha, o que eu acho, o que eu tô vendo, etc. E acabava que no fim das contas nada se resolvia, né? E só no bozó, só no peidante do funcionário. Só no bufante. Mano, só no cozinho. É aquilo, né? É aquilo, né? Eu tenho que acreditar no que eu faço, né? E se eu gosto de fazer, por exemplo, o bagulho do cabelo, né? Do Mega Hair. Se eu gosto de fazer isso, mano, eu tenho que acreditar. Então, tipo, mano, tem que se impor nos bagulhos. Tem que chegar lá e dar um chamado de atenção. Porque, mano, se você ficou... Porque isso é muito zoado, né? Tem a pessoa que só não fala nada, não diz não, diz sim. Mas aí tem a pessoa que, como você falou, que é a pessoa que pelas costas fala, reclama, diz Deus e o mundo. Mas aí quando chega na frente, não, mas não é bem assim também, né? Sei lá o que. Tipo, sabe? A regra. Sim, depois ficou, não, mas eu entendo a chefia. Mano. É de uma covardia, é de um bagulho muito ruim, tá ligado? Um bagulho muito chato. E aí você deixa essas pessoas que se acham no poder de decidir qualquer coisa acima de você. Sim. Você é meu funcionário, você faz o que eu quiser que você faça. Era isso mesmo. Não, tô sendo pago pra fazer tal coisa, só isso. Não tô sendo pago pra fazer mais nada. Tá ligado? E aí você deixa essas pessoas no poder, tá ligado? E eu realmente fazia outras coisas lá, mano. Tipo, tinha coisa que era precário, cara. Sim. Às vezes eu olhava assim, pô, na cozinha, que eu lavava a louça. A cozinha tinha espaço só pra mim, né? Porque eu era estagiário, então eu fazia várias coisas. Fazia café pra cliente, eu preparava bolachinha pra cliente, pão de mel, essas coisas. E aí tinha até esse negócio, né? Tinha umas clientes que elas gostavam quando eu fazia. Esse que é o pior. Sim. Porque eu fazia bem o negócio. E aí eu entregava o negócio bonitinho pra elas, e aí, tipo, queria só meu.
Aí às vezes eu tinha que parar o que eu estava fazendo, atrasar o que eu estava fazendo, porque mandaram eu ir fazer café. E aí eu ia fazer café, ninguém ajudou, ninguém se ajudava, mano. Então, nisso que era pra eu fazer café, entregar e voltar a fazer minha função, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que arrumar as coisas, porque às vezes as pessoas não colaboravam. Por exemplo, essa pessoa que ficava babando o ovo do chefe e na hora de reclamar não reclamava, aí deixava aquela porra toda suja. Aí eu ia ver, tava 3 dias lá com o negócio de marmita da pessoa acumulando sujo e não lavava. Aí depois que lavava, levava embora, né? O outro lavava, eu lavava, levava embora. E eu era dito como tipo, nossa, olha como ele é um bom funcionário. Não, caralho, é porque eu quero estar convivendo numa rotina, num ambiente limpo. Exato. Sabe? E outra, tem a questão de, tipo assim, quando você entrou lá, você aceitou quando você assinou o contrato. Tinha o contrato, você vai fazer tal coisa aqui e tal, eu vou te explicar o que você vai fazer. E eu simplesmente estou fazendo meu serviço. Sim. Só que essa parte aí não era pra eu estar fazendo assim toda hora, tá ligado? Sim. Porque quando eu ia ver, não, assim, ó, vai comer marmita. Isso é um negócio que cansa pra caramba, mano. É porque eu não sei quem tá ouvindo que tem uma rotina assim, né? Depois eu vou falar de rotina de estudo também, porque. É outra coisa também. Outra coisa. Mas isso, porque assim, cara, você comeu. A única coisa que você não leva, sei lá, pro salão é a colher. Você não vai lavar sua colher? Lava, mano. Não vai lavar. Vai deixar lá. E vai ficar lá, por sei lá quanto tempo. E até alguém vir lavar. Como consegue, tá ligado? Cara, chegava uma hora que, tipo, é sério, eu não podia fazer café. Porque tava tudo sujo. Ninguém ajudou, ninguém lavou, ninguém fez nada. Aí eu tinha que ficar lá mó tempão, às vezes eu ouvia reclamação, Uma vez teve uma moça, uma senhora, que depois ela foi legal comigo, né? Mas eu lembro que as meninas deixaram tudo sujo. O pessoal lá do salão deixou tudo sujo. E eu tive que lavar a louça. Né? Tive que lavar pelo menos o que eu ia fazer pra ela. Lavar a xícara, lavar a colher para pôr açúcar, lavar a bandejinha para colocar os petiscos, né? A bolachinha, pão de mel, essas coisas para o cliente. E aí demorou um pouco mais, né? Até esquentar a água. Era cappuccino. Eu preparava muito cappuccino lá. Fiz o cappuccino todo bonitinho. Tava quase acabando as coisas, os ingredientes pra fazer, porque cappuccino não é qualquer coisa, né? Sim. A gente fazia artesanal lá, tinha que juntar. Às vezes eu tinha que sair da minha função pra comprar coisa no mercado. Porque o chefe, né, a pessoa que manda na gente, não queria comprar precaver antes. Ah, não, pra não faltar do nada, vou comprar a mais. Sabe? Coisa assim, podia, mas não fazia. Aí eu tinha que sair da minha função pra fazer essas coisas. Vai se fuder, mano. E aí, tipo, eu fui, demorei. Aí na hora que eu apareci, a moça tava quase pra gritar. E ela me olhou. Ah, finalmente! Eu já ia reclamar com você, meu bonitinho. Porque você estava demorando muito para me entregar o café. Que café é esse que demora tanto? E tipo, eu dei risada, encarei a chefe não me olhou de volta. E voltei pra minha função. Falei, se me ajudassem aqui então, nessa né? porra, né? Se as pessoas, tipo, sujassem as coisas e lavassem as próprias coisas, se não ficasse sujando todos os recipientes da porra do lugar, não ficasse sujando cafeteira, sujando micro-ondas, sujando tudo onde eu vou preparar as coisas, né? Ou sei lá, jogando coisa suja dentro das fórmulas, qualquer merda assim. Mano, ia ser muito mais rápido, minha senhora. Eu ia estar entregando pra você na hora aqui. Eu não ia precisar demorar 20 minutos pra te entregar um cappuccino, tá ligado? 20 minutos que eu demorei pra te entregar o cappuccino, também vão ser 20 minutos que eu vou ficar a mais no salão, porque eu vou ficar 20 minutos a mais preparando o cabelo de outra pessoa aqui, tá ligado? E é foda. Esse tipo de coisa aí chegava no fim do dia, você tinha que ouvir meia dúzia de bosta a mais, tá ligado? Porque a pessoa acha que é o mínimo. Tá dando pra você, sei lá, uma caixinha de bombom pelo seu esforço. Ou você fazendo hora extra e você ganhando muito menos do que você merece. Sei lá, você tá perdendo aula depois, tá ligado? Ah, tô perdendo aula, tudo mais aqui, vou ficar muito mais tempo aqui no salão, eu mereço nada de dinheiro, tá ligado? Quase nada por hora extra. Você cobra um pouco a mais, você tá errado. Você não pode querer mais pelo seu trabalho que você tá fazendo bem feito pra pessoa. Você tá prestando serviço, cara. Essas merda. Acontecia direto isso comigo, mano. Eu ficava muito bravo. E, tipo, isso acumulava também no fim do dia. Porque como que eu ia chegar em casa bem? Sabe? Pra chegar no Matheus e conversar e falar, Teu, vamos conversar bem aqui sobre o nosso projeto, sobre o que a gente quer fazer. Sendo que o meu dia foi isso. E aí, ainda na hora de ir embora, eu tinha que pegar papel de bosta de cliente.
Quem tá comendo aí, ó, desculpa, mano. Eu tinha que pegar cocô. Às vezes caía cocô na minha mão. Ai. Papel com cocô. Eu ficava lá 10 minutos só lavando a mão. Tinha que ficar limpando privada de cliente. Limpando bosta de cachorro. Que levava cachorro, as madame, né? Cara, Imagina cair bosta na sua mão. Mano, já caiu na minha cabeça, na real, de bosta de pombo. Ah, de pombo também. Mano, eu fico imaginando, tipo... De gente que ainda não. Só na mão. O chefe, tá ligado? O chefe, as pessoas que iam lá fazer o cabelo. O quão fora da realidade dessa situação. Sim, cara. Porque eu olho pra esse serviço do Bruno, eu sei onde que é esse serviço do... Quer dizer, eu sei mais ou menos, né? Mas eu sei a localidade. E eu fico tipo, cara, aqui, tão fora da realidade dessa situação. Uhum. Quão distante da realidade dessa situação pra, tipo, tratar... As pessoas estão dando alguma coisa, tipo, estão fazendo o serviço delas como, uma obrigação, tá ligado? Como meu mordomo, tá ligado? Uhum. Traga café pra mim, limpe a casa, tá ligado? Limpe a bosta que eu caguei. Mano, tem... Cara, é verdade, cara, é verdade. Eu tinha que limpar bosta, mano. Papel de bosta, a gente tinha que limpar direto. Mano, eu fico de cara, mano, de verdade. E quando era o nosso banheiro, meu e do meu amigo, que só tinha gente de homem lá, que, sei lá, ia filho de cliente e cagava e deixava tudo cagado lá. Mas Vai como, tomar no cara? cu, cara! Não faz sentido. Não faz, cara, é uma Só porcaria. caga dançando no banheiro? Sei lá. Não, mas sabe o que é o foda? Depois a gente ia reclamar pra chefe? Não, mas eu não posso fazer nada porque são os clientes que pagam a gente, que dão o nosso salário. Vai se fuder. Eu vou ter que ficar limpando bosta. Tinha descarga, mano. Por que não tem descarga? Caralho. Eu tenho que limpar o cocô. Cocô do tamanho da criança. Fudido. Cara, o Bruno, ele foi sommelier de bosta, né? O quê? Não comia. Eu sou sommelier, eu não comia bosta. Mas, enfim, minha mão. Quase uma review das bostas o Bruno fazia, né? De tanta coisa que ele via lá. Eu sabia o ciclo menstrual de todo mundo ali. Eu via no lixo quando eu ia limpar. Você é de uma pessoa que gostaria muito de ter esse serviço. Se fuder. Não, mas assim. Cara. É complicado. Isso foi uma coisa que eu até conversei com o Matheus um tempo atrás, porque me disseram, né? Que se eu estava nessa rotina e eu não estava fazendo o que eu queria, que eram os meus projetos, era porque eu gostava disso. Eu achei que você ia desenvolver mais coisa. Não, mas é que assim, como que eu gosto disso, cara? Eu não gosto, cara. Tipo, Eu a quero. princípio, quando eu fiquei no questionamento sobre seu bagulho, não foi nem o que você gosta. Foi mais essa questão mesmo de, tipo, talvez você não esteja mais afim de fazer o podcast e tal. Uhum. Por as questões. Aí eu pensava que você só não queria fazer mesmo. Mas acho que gostar, acho que nunca me passou por minha cabeça, assim. Gostar, não. Porque eu tava, de certa forma, presente na vida do Bruno, né? Então eu via a rotina dele, eu via quando ele, tipo, teve que abandonar o projeto, o teatro, né? Pra poder ir pra esse serviço, né? Então, tipo, eu via que ele tava ficando realmente mais ausente até nas aulas, né? Que a gente fazia, né? Uhum. Tava mais presente nas aulas, assim. Então eu conseguia ver que a rotina tava se modificando muito, tá ligado? E eu gostava muito de ir pra lá. Eu gostava. Eu mudei todos os meus hábitos na época que eu comecei pra poder aproveitar mais o curso. O Matheus sabe, o tanto que, tipo, enquanto eu pude, que às vezes eu chegava lá no curso, eu ia fazer outras funções muitas horas antes, muito mais cedo que todo mundo, e depois quando acabava eu ia direto, tipo, eu levava comida pra comer no curso, pra fazer mais tempo do teatro. Exato. Eu passava mal, mas eu ficava lá, eu não gostava de faltar, sabe? Exato. E, tipo, mesmo Bruno, nessa época que não tinha um físico, tipo, de realmente, assim, de ficar se mexendo muito, era mais mesmo do computador, né, que você tinha mais. Não fazia corpo mole, sabe? Uhum. Fazia no seu limite, e o seu limite acabava se tornando um limite a mais, e quando ia ver, tipo, você tava fazendo movimentos que você, no começo, não tava fazendo daquele jeito, tá ligado? Mas é que seu corpo tava começando a falar, não, tá se movendo, tá ligado? Coisa legal de se mover. E aí, enfim, né? Você se envolveu realmente no processo. Tanto que eu acho que eu tenho até hoje salvo um texto que você enviou. Até hoje eu tenho salvo esse texto. E é isso, tá ligado? Tipo, é o que eu falei pra vocês. Tipo, é um processo do teatro que a gente teve que consumir bastante tempo nosso, sem dúvida. Mas foi uma escolha nossa, né? Sim. A gente escolheu fazer isso, né? Só que aí chegou um momento em que o Bruno não teve que escolher forçadamente a não estar mais nesse ambiente, né?
Porque eu precisava trabalhar. Tipo, não era tão urgente quanto eu acreditava, porque houve muita pressão. Sim. Pra mim, né? Tanto que é um negócio que eu falo, eu estou numa situação um pouco mais privilegiada agora, porque eu não preciso mais fazer o que eu estava fazendo antes. Eu não estou mais no mesmo ambiente que eu estava antes, eu me mudei, mudou um pouco as pessoas ao meu redor, mudaram as preocupações do dia a dia um pouco, mudaram os problemas, os anseios, mudou muita coisa, né? O Matheus está falando isso, é verdade, a rotina mudou tudo, de todo mundo ao nosso redor. E, pô, eu não queria definitivamente nem um pouco estar lá. Não queria. Eu não trabalhei em 2 empregos porque eu queria trabalhar em 2 empregos. Você acha que eu... Por quê, mano? Que as pessoas trabalham em mais de um lugar, tá ligado? E... Você acha que o Julius fez? Então, exato, mano. Essas coisas, cara, que você olha e pensa, pô... Quem que tá colocando a gente no meio disso? Sabe? Então, Talvez você saiba, né? E, mano, o que faz a gente ter que, né? Largar as coisas que a gente quer pra ganhar dinheiro. Então Mas... é complicado, né, mano? É foda, né? Porque é essa coisa da rotina, né? Que, tipo, muda drasticamente e aí a gente tá se vendo fazendo outra coisa que a gente não gosta de estar fazendo, mas está fazendo porque naquele momento precisa ou, tipo, naquele momento acha que precisa muito, né? Exato. E aí eu acho que essa cobrança também não só cai nas pessoas ao nosso redor, né? De, tipo, você já tá mais velha, começa a trabalhar e tudo mais. Mas também o que a gente consome na internet, né? Tudo que a gente consome que coloca essa pressão na gente do tipo, precisa pra você comprar novas roupas, comprar novas coisas. Ah, você nunca pode sair com a mesma roupa, tipo, a semana inteira. Uhum. Sendo que nada a ver, tá ligado? Mas é algo tão presente, né? De a gente acompanhar pessoas e ver pessoas que estão todo momento tendo roupas novas, sapatos novos e tendo rolês em vários locais novos e tudo mais. E a gente não tá podendo fazer isso. Aí acaba que a gente se coloca nessa pressão. Uhum. E aí quando vai ver é o que o Bruno falou, né? A gente escolhe qualquer coisa pra poder fazer o que a gente gosta de fazer. Só que aí quando a gente escolhe essa qualquer coisa, a gente vê que cadê o tempo pra fazer o que a gente queria fazer de fato? Exato. Se perdeu aí o sentido agora. E tem coisas que a gente só se questiona depois, né? A gente aceita mesmo com um monte de problema lá. E, não, beleza. Cara, tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, assim, e eu vou colocar e vou seguir com isso, tá ligado? Que é uma coisa muito que o Nego Bispo fala, mano. Que ele falou muito, né? O Nego Bispo aí fala muito sobre isso. Aí tem um podcast que eu vi dele que ele falou sobre como ele... depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a usar o dinheiro dele, tipo, pra curtir, pra ir pra festa. Guardar dinheiro pra poder... Eu ficar guardando dinheiro pra um dia, se eu precisar, eu pegar e usar esse dinheiro. Tá bom, é legal fazer isso também. É muito bom ter um dinheiro de reserva de emergência pra se você precisar. Mas entrar nessa lógica de guardar dinheiro não vale a pena, mano. Se você trabalha, mano, usa o dinheiro pra comprar o que você quer. Curtir as festas que você quer ir, comprar os produtos de cabelo que você gosta, comprar roupas novas. Porque se a gente entrar nessa lógica de só o dinheiro só é usado pra... se a gente precisar pra pagar alguma conta. É um bagulho que deixa exaustivo. Se a gente pensa que o dinheiro a gente pode usar pra nós e o que a gente gosta de fazer, e se a gente pode usar esse dinheiro pra gente e pra curtir as coisas que a gente gosta de curtir, mano, faz isso, tá ligado? Não entra nessa lógica do capitalismo que é o dinheiro só pra... Tá ligado? É isso. É só pra se você precisar. Isso não, mano, usa o dinheiro pra curtir também. Então. Eu sigo muito esse ideal do Nego Bispo, assim, de realmente, mano, se eu tenho dinheiro... Eu vou gastar esse dinheiro. Se eu tenho dinheiro, tipo, pra gastar e eu posso gastar esse dinheiro com meus amigos, eu vou gastar, tá ligado? Porque vai ser um momento, vai ser mais uma memória pra ser lembrada, tá ligado? Tem isso também, né? Eu posso. Mas isso que você falou é interessante, porque a gente também já fez muita coisa sem precisar de dinheiro. O tanto que a gente já economizou, porque não tinha, né? Principalmente, mas o tanto que a gente já economizou pra poder fazer coisas legais assim, Sim. E criar memórias, a gente fez, mano. Bastante. E a gente faz ainda se tiver oportunidade. Bem, que é verdade, né? Acho que o que mais a gente faz é economizar, se para pensar. Essa questão de pra criar memórias, tá ligado? Sim. Porque se eu for parar pra pensar assim, quantas vezes a gente de fato gastou dinheiro? Foram poucas. Não sei dizer quantas, mas foram poucas. Comparado às vezes que a gente não gastou dinheiro, mas de alguma forma saiu pra algum lugar. Até mesmo em fim de semana, sei lá, domingo aqui em São Paulo, não sei se todo lugar, mas aqui em São Paulo os ônibus é de graça. E aí acaba que a gente consegue ter o busão de graça, que já economiza uma boa grana, né? Porque infelizmente, né, cada ano que passa o busão fica mais caro. Aí é foda também, né? E aí acaba que a gente tem esse tempo também pra sair pra outro canto, né?
Mas também não. Vamos dizer que a gente não sente falta, às vezes, de ter uma grana pra comprar tal coisa, né? Porque às vezes nos Sim. rolês a gente sente uma fome de comer. Pô, a gente quer comer alguma coisa, tá ligado? Não pode. Aí só aparece os bagulho caro, assim, na nossa frente, assim, pô. Aí, enfim, né? Uhum. Mas é isso, assim, pô, isso é muito legal que você falou. Verdade, a gente criou memórias com as pessoas de muita coisa que a gente fez, mano. Uhum. Muita coisa. Muita. A gente tem uma amiga em comum que a gente ia bastante na casa dela. E a casa dela, de certa modo, fica um pouco longe da nossa casa. E, mano, dizer assim, a gente foi. Muitas vezes que a gente foi pra lá, a gente foi a pé. Uhum. Hoje que a gente tem mais esse costume de, às vezes, quando tipo, a gente tá atrasado pro curso nosso, a gente pegar o Uber pra ir pra lá. É hoje que a gente tem mais esse costume. Mas antes a gente, quando ia pra essa casa dessa amiga, a gente ia a pé mesmo, assim. Uhum. Sim. Ia a pé e nesse a pé a gente construía memórias mesmo, assim. Constrói. É bom, mano. É bom fazer isso. Eu acho que o dinheiro também coloca a gente nesses maus hábitos, né? De Sim. não querer fazer nada. Isso é uma coisa que eu percebo. E uma coisa que às vezes eu notava também, que foi uma coisa que eu tentei sair disso muito, que eu tava... Pô, eu fiquei muito tempo no teatro, meu corpo se acostumou com aquela rotina, e aí do nada eu começo a trabalhar e a única coisa que eu penso é descanso. Descanso, 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 descanso. Trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso. Porque às vezes eu trabalhava sentado, eu chegava em casa e eu queria deitar. Sabe, eu não saía eu não chegava a ficar de pé muitas vezes no dia, só quando eu voltava pra casa eu pegava transporte lotado, essas merda aí. Mas foi ficando diferente o meu corpo. Eu fui querendo mais comodismo porque eu queria descansar cada vez mais. E aí eu queria mais praticidade, né? Não queria ficar andando. Mas também às vezes era um negócio de, pô, se eu ficar andando muito hoje, amanhã eu vou ficar muito cansado pra trabalhar. Eu vou ficar com sono, eu vou levar bronca, eu vou ter que ficar tomando café. Foi uma coisa que eu voltei a fazer, eu tinha parado com isso, mas no trabalho eu ficava com muito sono, muito cansado, e eu voltei a tomar muito café por dia. O meu amigo, ele ficava esperando, mano. Quando eu não tomava café, ele comentava. E aí, toda vez que eu pegava um café, eu voltava da cozinha do serviço com café. Ele, nossa, aí sim, hein? Deu o do dia. Esse é o do dia. E eram umas caneconas de café, mano, porque eu ficava com sono de verdade. Pergunta pra ele um dia, se você puder, você, Matheus, que não todo mundo, né? As pessoas, perguntem pro meu amigo. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele um dia, você vai ver, mano, é verdade. Tinha dia que ele me mandava tomar café porque eu tava exausto, mano. E ele era a pessoa que menos me cobrava naquele lugar, porque primeiramente é meu amigo, ele me conhece, ele era a única pessoa que tinha a mesma função que eu, todo dia, e o cara sabia que eu tava cansado, sabia que eu tava correndo atrás das minhas coisas que eu mesmo não sabia, muitas vezes. Isso é importante falar até, porque muitas vezes a gente desvaloriza o que a gente tá fazendo. Eu percebo, não percebo só isso em mim, eu já conversei com outras pessoas e notei. Eu, por exemplo, tenho o hábito de não considerar que eu estou fazendo as coisas. Às vezes, assim, eu tô o mais livre possível. Eu me sinto inútil. Eu me sinto inútil. Foi a coisa que eu mais me senti quando eu não estava conseguindo fazer um projeto com o Matheus. Eu me sentia um bosta quase todo dia. Eu ficava mal todo dia. Porque eu queria estar fazendo coisas com o meu amigo, né? Querendo produzir isso aqui, porque eu adoro produzir coisas assim. Eu adoro fazer coisas junto com os meus amigos. É muito bom. É uma desculpa pra ver o Matheus muitas vezes. Hoje é um dia que a gente não se veria. A gente tá gravando, a gente deu o nosso jeito de gravar. E, poxa, é bom ter tempo livre pra fazer essas coisas, sabe? No caso agora, eu não estou estudando. Era pra eu estar estudando ali, mas tá adiantado. Então, beleza. Mas no dia a dia, normalmente, justamente por causa desse tipo de rotina que eu me coloquei por muito tempo, eu me acho um bosta se eu tô descansando, mano. Olha como isso é absurdo. E tem uma lógica, né, de produção. Tem que Sim. ser produtivo todo santo dia. Exato. E isso é bizarro, porque assim, nem sempre eu tô sendo cobrado. Mas eu me cobro. Cobrado externamente, no caso, né? Outras pessoas me cobrando. Eu estou me cobrando e quando eu estou no meu momento de descansar, eu tô bravo comigo. Que porra é essa? Sabe? O que é isso? De Cara, onde vem? às vezes eu até mando mensagem pro Bruno, que nada me responde, sei lá, umas 4 e pouco da manhã. Bruno, vai dormir, cara. Fico cheio de mim, tô cansado. Teve um dia que a gente foi num rolezinho e a gente chegou cansado. E aí ele falou, eu tô cansado, sei lá o quê. Aí quando eu fui ver, sei lá, umas 3 horas da manhã, o cara mandando mensagem.
Que cansaço é esse, cara? Vai E eu tava dormir. fazendo o quê? Hã? E eu tava fazendo o quê? Arrumando Nesse coisa dia? pra fazer. Uma coisa Eu pra fazer. tava estudando. Mas uma coisa que minha mãe fala, que ela também tem isso. Ela fala assim, quando a gente tá muito cansado, a gente não consegue dormir. Sim. Às vezes eu tenho isso. Justamente. Minha mãe ela tem esse bagulho, tipo, ela fala assim, quando às vezes a gente tá muito cansado, a gente não consegue dormir. Sim. Tem outra coisa que acontecia muito comigo. Às vezes eu tinha que, pra fazer coisas que eu queria, eu tinha que dormir o menos possível. Não é que eu tinha. Talvez eu não tivesse que fazer isso, mas eu fazia. Então eu tava cansado um pouquinho, eu tentava dormir, mas eu não conseguia. Aí eu pensava, não vou dormir. Eu vou ficar virado. Eu vou trabalhar pra caramba. Eu vou me cansar a exaustão. Eu vou chegar em casa e eu vou dormir mais cedo. Eu vou ter uma boa noite de sono. Olha essa porra, cara. Olha isso. Porque eu não consigo dormir em transporte público. Não consigo. Então eu não conseguia cochilar em ônibus voltando pra casa. Não conseguia cochilar em nada. Não conseguia. Ou seja, tipo, aí você tipo, acha que essa lógica funciona no nosso corpo, só que não funciona, tá ligado? Tipo, nosso corpo é literalmente pra gente, quando chegar à noite, a gente capotar e dormir 6 horas. Que é o tempo comum da gente dormir, que é saudável. E aí entrar nessa lógica não ajuda. Tipo, nossa, acaba com o nosso corpo, tá ligado? A mesma coisa do sol, né? Tipo, a gente tem que pegar um pouco de sol no corpo também. E quando a gente pega esse pouco de sol no corpo, faz toda a diferença. Faz muita diferença se nosso corpo como ele digere as coisas, né? Como ele consegue absorver essa energia boa do sol, tá ligado? Então, exatamente. assim, isso de dormir é a mesma coisa. Quando eu também tenho essa pira também. Às vezes quando eu não consigo dormir, ou eu não durmo bem, eu fico com não é meio uma dor de cabeça, mas é um desconforto na cabeça, assim. E aí eu fico meio lesado, assim. E eu fico meio lento também. E o café também, eu tenho um pouco desse vício do café, né? Então se eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. E é um bagulho que é muito... Mano, é foda, velho. Muito. E não é bom. Não vale a pena, tá ligado? Mas é isso, né? Que eu falei, eles entregam essa coisa na nossa cabeça, tipo, não, você tem que ser produtivo e tudo mais, mano. Mas quem quer? Pra quem você quer ser produtivo, tá ligado? Sendo que, tipo assim, a gente for ver o capitalismo e só joga isso na nossa cara, assim, não, tem que ser produtivo. Pra quem? Pra mim que tá ganhando dinheiro, que já tá sentado num banco com terno e gravata. Isso mesmo. Você não parou de trabalhar, ué. Porrada. Cara, exatamente. Isso foi. Tem um amigo meu, eu vou mandar isso aqui pra ele depois, se ele escutar, né? Eu não sei se ele vai poder escutar. Esse moleque, ele acho que é a pessoa que mais tem a rotina mais bosta que eu já vi. É o Luquinhas, meu mano Luquinhas. Luquinhas, você tá fudido, cara. Você sabe disso porque você fala direto isso aí pra mim. Ele não me responde faz meses. Ele não me responde. Tipo, às vezes eu vejo ele assim, fazendo uma coisinha ou outra. Aí ele vem pra mim e fala, pô, mano, desculpa mesmo, cara. Aí eu vou ver o que ele tá fazendo. Ah, cara, eu não aguento mais esse trabalho da faculdade, cara. Eu não aguento mais essa matéria. O cara faz faculdade, ele tá trabalhando com atendimento ao público. Ele trabalha num restaurante lá. Final de semana, cara. O cara estuda a semana toda na faculdade, faz trabalho pra faculdade a semana toda. Restaurante ainda. Sim, e trabalha em restaurante, cara, atendendo o público. Olha essa porra, no final de semana, sábado e domingo. Quando que ele descansa, cara? Eu entendo, eu não cobro ele, eu não fico, Lucas, me responde aí. Não, cara, porra, dorme, irmão. Vai me responder, tá ligado? Porque quando ele me responde é da hora. A gente conversa bastante e tal. Ele fala que tá meio cansado, fala que tá cansado. A gente vai lá, desabafa um com o outro. Eu gosto muito do Luquinhas. A gente não teve muito esse contato todo, mas eu lembro inclusive que quando eu apresentei no teatro, ele foi uma das únicas pessoas que eu chamei que foi me ver. Ele arrumou um momento ali pra poder me assistir, mano. E ele foi lá me prestigiar. Fiquei muito feliz com isso. Tirei foto com ele lá na hora, falei, pô, eu gosto muito desse moleque, mano. Esse moleque é foda. Mas ele tá fudido, cara. Sim, mano. Ele tá fudido nessa rotina dele. Não é bom. Isso não é saudável. Tanto que eu falei pro Matheus que eu queria ter chamado ele pra gravar isso aqui hoje, mas duvido que o Lucas ia poder vir. Em algum momento, assim, algum dia gravar com a gente, eu duvido mesmo. Não dá, cara. E aí, mano, você acaba tendo burnout, né? Sim. Que é essa exceção, esse trabalho muito pesado que chega um momento que seu corpo fala, mano, não aguento mais. Sim. E ele tá muito cansado. E eu acho que cai também naquilo, né? Que antes eu pensava, pra mim fazia sentido isso, né? Que é, quem quer consegue. Mas aí, hoje em dia eu penso diferente. Querer não é poder. Também. Querer não é poder. Eu penso que quem quer consegue a depender.
vírgula. Porque, por exemplo, como o Bruno falou, tipo assim, às vezes eu queria sair com o Bruno, eu queria falar com ele, mas ele tava trabalhando pra caramba, então ele não podia sair. E aí eu poderia falar, mas quem quer consegue. Então ele podia fazer alguma coisa pra que no dia dele tivesse, sei lá, 1 hora do dia dele pra falar comigo. Poderia? Talvez, não sei, talvez poderia, talvez não poderia, mas a questão é que é muito complicado falar isso. Uhum. É muito complicado eu falar quem quer consegue. Quem quer corre atrás, na verdade, né? Quem quer corre atrás. Porque às vezes você não consegue nem correr, né? Às vezes você tá deitado, na real. Ou como o Luquinha, né? Nem deitado, né? Em pé. 24 horas por dia. Então, assim, é muito complicado, tá ligado? Quem quer corre atrás, eu acho que depende. Quem é a pessoa que consegue correr atrás, tá ligado? Quem é a pessoa que consegue, tá ligado? É muito, muito difícil. Não tem como singularizar essa discussão. Tipo, é isso, tá ligado? Pessoalizar uma pessoa aqui. Não, mano. São pessoas com vivências, com vidas, com rotinas muito diferentes umas das outras. Então, é muito acho que até arrogante da minha parte querer olhar pra pessoa e falar, se você quer, você corre atrás. Tá ligado? De que posição você tá falando isso, tá ligado? Às vezes eu ouvia muito essas coisas lá no salão que eu trabalhava, justamente porque... Ó, já começo que aí. Tinha gente que é da leste, que nem a gente. Daqui, a gente mora na extrema leste. É um local com muitas coisas precário, né? Eu conheço gente que quer sair daqui, não tiro a razão das pessoas que querem sair daqui, porque, pô, eu entendo os problemas que podem vir daqui, né? Mas aí a gente tinha muita cliente porque é um ramo que é caro mesmo. Às vezes eu olhava para as coisas que acontecia, tipo, pô, a gente atendeu 4 clientes no dia, a cliente fez um serviço completo que deve ter dado uns 5 mil de uma cliente, cada cliente. Porque fazia, sei lá o que, no cabelo, aí tinha colocação, tinha preparo, era pago, tudo isso era pago. E aí, tudo isso para eu fazer 1 hora extra e ganhar R$ 50. Sabe? R$ 50. E aí eu ainda tinha um negócio fixo. Eu ganhava um valor fixo por mês. Outras pessoas não. E aí outras pessoas que tinham filho, tinham outras tarefas no dia a dia, não chegava a ter um salário mínimo. Não chega a ter um salário mínimo. E aí tu vai ver, a agenda muda. Ó, a gente ouvia isso de quem tinha acesso à agenda. Eu e meu amigo, a gente não tinha acesso à agenda, ele não tem até hoje. De clientes e tal. A agenda mudava. De repente, a chefe ficou com a cliente mais fácil. Engraçado porque vocês não tinham acesso à agenda, sendo que vocês faziam o cabelo, né? Exato. Mas tudo bem, né? E aí do nada a gente descobria assim, mas vai ter outra agora. Ué, como assim vai ter outra? Ninguém avisou. Não, mas tá na agenda, mas eu não vejo a agenda. Ué, mas cadê a agenda? Mostra aí. Exato, mostra essa porra aí. E não mostrava, né? E aí, tipo, do nada a chefe ficou com a cliente mais fácil. Ó, o chefe ficava com a cliente mais fácil. Do nada, a pessoa que ia atender aquela cliente ficou com a cliente mais difícil. E é sábado. A gente atendia no sábado, a gente folgava no domingo. De repente, a pessoa que ficou com a cliente mais difícil do nada, ela foi e atendeu até 6 horas da tarde. E a chefe atendeu até 10, 11 horas da manhã. E aí, só minha chefe, ninguém vê. Chega na segunda, todo mundo cansado. Teve um dia para descansar, fazer qualquer coisa do dia, tipo, sei lá, tirei o dia para arrumar minha casa. Aí no outro dia eu vou trabalhar. Aí chegava lá todo mundo cansado. A chefe com a pele toda tratadinha, toda bronzeada, toda feliz, sorridente, perguntando como todo mundo tá. A única pessoa de bom humor, de verdade, no lugar. E aí chega as clientes de, sei lá, zona sul de São Paulo. Chega as clientes da casa do caralho lá. Madames, né, com suas coisinhas, caras e etc. Sentam. Tá sendo atendidas, a maioria, por funcionários cansados, exaustos, loucos para dormir, fazer qualquer outra coisa. E aí as clientes bem de vida e a chefe começam a falar sobre o final de semana na Praia Grande ou em outro estado, Fernando de Noronha, Gramado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Olha isso, cara. É sério, era isso direto, cara. Era isso direto. Eu ficava louco.
Eu criei mais consciência social, assim, política ali. Porque eu olhava e falava, cara, não é possível, mano. Não é possível. A pessoa pegou o cliente mais fácil, mudou a agenda e ficou falando que não mudou. Só pra pegar um cliente mais fácil, pra poder ir pra praia, tá ligado? Pra poder relaxar mais tempo. Mano, tinha vezes que era assim. Ai, gente, hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou almoçar com meu marido. Aí você, funcionário, quer almoçar por mais 10 minutos? Não pode, porque chegou o cliente. Mas a pessoa que tá te mandando, não, eu posso sair e almoçar com meu marido. Voltar daqui 3 horas. Tá ligado? Não, mas eu posso sair mais cedo no sábado ou não vir no sábado porque eu vou pra praia fumar narguilha. Sendo como você mesmo falava, né? Já fumavam lá mesmo, né? Fumava lá também, às vezes desrespeitando totalmente, por exemplo, eu e meu amigo que a gente não fuma, a gente não queria estar sentindo o cheiro daquilo e a gente tinha que sentir cheiro de fumaça na nossa cara, não quer aguentar às vezes desaforo, assédio a gente já teve lá. Meu amigo que eu diga, né? O Pedro mesmo, porque ele ouvia cada coisa, mano. O Pedro ele faz academia, né? Aí às vezes vinha cada uma pra ele. É complicado. A gente criou outra visão de mundo ali. Ele ficou muito mais ansioso para sair daquele lugar depois disso, né? Foi um negócio que deu um incentivo a mais para ele, porque não dá certo, mano, esse tipo de coisa. E quando você convive com gente de outras condições de vida, você também fica mais crítico para esse tipo de situação. É muito triste, mano, você chegar no seu serviço cansado daquele jeito e você ter que ouvir que a vida, principalmente de uma pessoa que tá com você ali, né? Tá muito bem e a sua não. A pessoa vai brigar com você porque você pediu mais que R$ 50 pra hora extra, que você vai ficar, sei lá, mais 6 horas no seu trabalho, e aí você tem que, não, eu tô errado de pedir R$ 50, mais de R$ 50. Eu não posso fazer isso, porque eu ganhei um bombom. Eu tenho que ser grato. Eu ganhei um bombom pelo meu serviço bem feito. Sabe? E a chefe tem que ir, pô. Tem que ter dinheiro pra ir pra praia. Pra ir pra Fernando de Noronha. Eu tô sendo injusto. Eu não posso fazer isso, Matheus. Mano, Essa porra. é absurdo, cara. Nossa, é uma pessoa muito egocêntrica, uma pessoa muito mesquinha. Tudo, né? Acho que mesquinha, acho que é uma palavra boa pra resumir essa pessoa, porque é uma pessoa que tá fora da realidade do brasileiro, tá ligado? Uhum. Ela tá presa em uma bolha que criou na cabeça dela e tá sendo rude com todo Deus e mundo, tá ligado? Uhum. Desrespeito. Desrespeita a todos os níveis, tá ligado? Tipo, no que eu até falei pro Bruno, se ele quisesse processar esse serviço dele, Uhum. teria muita coisa pra ele processar. Ia ganhar uma grana fodida só de processo em cima dessas pessoas. Porque, mano, não é. É criminoso, mano. É criminoso, mano, é horrível. E é desgastante, porque era praticamente todo dia, né? Era minha rotina. Foi minha rotina por muito tempo. Se eu pudesse, eu tava aqui. Gravando há muito tempo já, mas também nisso assim, que nem o Matheus falou, eu acho realmente que ter começado o curso de multimídia fez bem pro nosso projeto, porque nesse tempo que eu comecei, eu aprendi outras coisas e o Matheus também foi atrás de outras coisas e a gente tem muito mais bagagem para falar aqui por 1 hora e meia do que antes. Sim. E tanto que eu e o Bruno, a gente tinha outro projeto também, que na época ele conseguiu fazer colocar uma cor legal do projeto em si, colocar tipo uma animação bonitinha, bonitinha, tá ligado? E é muito legal ver como, tipo, de lá pra cá ele evoluiu bastante, né? Porque fazer técnico em multimídia é muita coisa, né? Mexe com muita coisa. Então, tipo, conseguiu, acho que com certeza ele conseguiu ampliar seus conhecimentos que ele já tinha de desenho, né? Pra algo que agora ele consegue fazer uma animação, tá ligado? Tipo, demorando um tempo consegue, mas agora tem, tá ligado? Então, tipo, se fosse lançado antes também, não só a questão dos assuntos também, seria um assunto muito bad, seria um assunto muito pra baixo, como seria a gente não teria a nossa joaninha, né? Quebrou o microfone. A nossa divulgação do podcast como a gente tem agora, né? Então, Exato. valeu a pena, tá ligado? Valeu. Foi bom também para aprender muita coisa, né? Aprender que
Eu, pelo menos, aprendi que eu mereço mais coisas, né, do que qualquer coisa, porque eu já aceitei tanto emprego por aceitar, assim, tipo, não, eu preciso disso agora. E aí eu me fudia depois, e aí só experiência ruim. Tipo, no carnaval lá. Sim. Foi antes do salão, eu trabalhei no carnaval e, pô, foi ameaçado de morte, várias merdas lá. Não foi legal, não. Não quero voltar a trabalhar disso, não. Me chamaram, eu recusei fortemente. Eu Falei, lembro não, no primeiro episódio você falou bastante sobre isso. falei, né, que me chamaram de novo, eu falei. E eu fiquei desesperado. Não quero, não. Eu vou ver a mão de novo. E, pô, complicado. Pra estudo também. Pra estudo também. Isso aí do Luquinhas mesmo, eu fico pensando direto sobre isso. E às vezes eu tenho que me policiar. Porque, por exemplo, tem o nosso amigo Cauê. O Cauê, ele tá me ajudando num projeto do curso, né? E ele fez a música aqui, a música de abertura. O Gabriel fez a música em sequência. Os dois se ajudaram, na verdade, né? Mas a concepção principal da música de abertura foi do Cauê. E aí, um tempo atrás, ele tava perguntando pra mim. Eu cheguei do curso, era 11 horas aqui em casa. 11 e pouca. E aí, eu tava morrendo de sono, mano. Mas eu falei, eu vou estudar. E aí, ele olhou pra mim e falou, mano, vai dormir. Começou a me xingar, vai dormir, caralho. Vai descansar, cara. E aí, eu olhei assim, falei, não, eu vou fazer só mais uma ou duas. Aí, eu liguei o computador. Fiquei mexendo nos projetos assim, um pouquinho, sabe? Só abrindo as coisas assim e pensando, mano, eu preciso disso agora? Porque eu vou dormir, ó, se eu dormir agora, eu vou poder amanhã acordar, sei lá, eu vou acordar mais cedo, porque eu tô dormindo antes do meu horário normal, que eu durmo. E aí eu vou poder produzir mais. E aí eu fiquei um tempo assim parado, pensando. Aí eu fui mandei mensagem pra ele e falei, não, mudei de ideia, você tem razão, eu vou dormir. E aí ele parabenizou, falou, é isso, vai dormir mesmo, descansa. E aí eu me senti bem quando eu fiz aquilo ali, porque eu percebi que, pô, era uma das situações que eu falei que eu não precisava fazer aquilo na hora. Só que eu queria me sentir útil no momento fazendo aquilo. Sendo que o que eu precisava era descansar um pouco. E no outro dia eu acordei bem melhor para fazer tudo. E eu fiz mais coisa do que eu teria feito. Sim. Se eu não tivesse dormido naquela hora, sabe? E eu me senti bem, porque eu olhei assim e pensei, pô, eu posso uma vez dar ouvidos para quem está se preocupando comigo e fazer o que estão me aconselhando, porque eu já errei muito sobre esse tipo de hábito, esse tipo de rotina no passado, e eu não quero mais, mano, ficar me sentindo daquele jeito ali de novo, sabe? Um ano preocupado, assim, me sentindo um bosta porque eu não tava conseguindo fazer um projeto com o teu. Eu fiquei mal mesmo na época, não foi legal não ter feito. Porque eu tenho tantos projetos que eu fazia, que eu queria começar e que tá tudo engavetado, que eu tô tentando dar continuidade agora, que tentando não, estou conseguindo, porque o Acolhendo Inquietudes com o Matheus aqui é essencial para isso, para eu entender de novo que eu gosto de fazer, que eu gosto de desenhar, que eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo, eu gosto de editar, eu gosto de roteirizar, eu gosto de pensar nessas coisas, de conversar, sabe? É o mínimo. Sim. É como é o jeito, né, de sair dessa coisa, né? De fazer o que você gosta de fazer também, né? Uhum. O que eu gosto e o que eu preciso de verdade, né? Sim. O que você gosta, você precisa. E é isso, tá ligado? Eu acho que tem esse entendimento, nem que seja aos poucos, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente é muito cabeça dura, né? De entender as coisas, né? Uhum. Aquele negócio que você fala, né? Ah, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque às vezes é isso mesmo. Uhum. Às vezes precisa tomar uma paulada mais na cabeça, na cachola, pra tipo, realmente entender que não, mano, não precisa disso agora, tá ligado? Realmente eu preciso disso agora. Acho que isso é uma fala muito boa, Bruno. Tipo, eu realmente preciso disso agora. Porque se eu descansar agora, amanhã eu vou ser mais produtivo, vou conseguir fazer mais coisa. E é isso, às vezes a gente não precisa disso agora, tá ligado? Às vezes a gente vê, sei lá, lança, sei lá, um tênis novo. E aí é um tênis que tem o seu estilo que você gosta. Nossa, eu preciso comprar esse tênis. Ah, mas pra eu comprar esse tênis eu vou ter que pagar, sei lá, 350 conto e eu vou ter que parcelar. E aí eu não sei se eu vou garantir essa parcela, aí eu vou ficar devendo um cartão. E aí eu entro em dívida com esse cartão. Uhum. Sabe, às vezes você precisava realmente entrar nessa dívida. Porque às vezes a gente também faz umas dívidas que a gente mesmo faz. Uhum. Que não precisava dessa dívida. Sim. Tipo, eu conheço uma pessoa que falou, nossa, eu quero ter muito um carro. Sei lá, quer ter carro. Beleza, pegou e pegou um carro da Uber, né? Que aí tem que ficar pagando o aluguelzinho do carro. Acabou que o carro ficou dando muito gasto, o carro depois zoou também.
E ficou devendo de pagar o carro. Teve que dar um rolê pra poder pagar o carro e não tem mais carro agora. Ou seja, no final, não... o que mudou? Você só teve uma dívida a mais, se preocupou por um bom tempo agora para pagar essa dívida. E é isso, tá ligado? Sendo que o seu foco devia estar no apartamento que você tá pagando agora, tá ligado? Que já é uma coisa que demanda um gasto, tá ligado? Que você escolheu ter esse gasto. Então, às vezes é isso, a gente entra nessa lógica de querer, mano. Os bancos só ganham quando a gente faz dívida. Porque se a gente não faz dívida, o banco não ganha nada. Mas a partir do momento que a gente faz uma dívida, o banco vai ficar muito feliz. O porquinho da telecena, o porquinho é que nem o porquinho da telecena, né? Vai estar feliz, batendo palma assim. Porque é isso, mano. Eles só vão ganhar quando você faz uma dívida. Então, mano, não faça dívidas das quais você não precisa fazer. Não entra nessa lógica do tipo, nossa, eu preciso de um tênis novo, eu preciso de tal coisa. É legal que a gente tenha quando a gente pode ter. Mas pensando muito se realmente a gente vai ter que ter um gasto muito a mais e vai acabar tendo que parcelar uma coisa que talvez a gente não garanta que a gente vai pagar essa parcela só pra ter. É uma pena que às vezes eu já vi de uma pessoa, tipo, eu sei lá, quis comprar. Agora eu posso comprar um iPhone. Eu vou comprar muito iPhone, porque eu quero comprar iPhone, sei lá o que, sei lá o que. Tá, mas por que você quer comprar um iPhone? Porque a câmera desse iPhone é boa, que sei lá o que, tá, mas. Tem um celular que tem a câmera boa também, como você quer. Você realmente quer ter um gasto enorme comprando um celular, se endividando com esse celular pra você não pagar esse celular, pra você ficar em dívida e ter que ficar com essa dívida mocota até conseguir talvez pagar pra não. Tá ligado? E aí eu também, essas dívidas também eu falo, tipo, quando é dívida de banco, até que mais suave, o que o banco pode fazer, né? Ele pode tirar coisa de você, mas eu acho que é pior você fazer uma dívida com uma pessoa na sua frente aqui. Tipo, se eu fazer dívida com o Bruno, acho que é pior do que fazer com o banco. Que é uma pessoa física, uma pessoa que tá me vendo aqui, tá ligado? E é muito isso, aí beleza, eu faço dívida, eu preciso de, sei lá, R$5. Aí eu peço pro Bruno R$5, aí ele me empresta esse dinheiro. Aí agora eu fiz dívida com o Bruno. E aí eu gasto esse dinheiro com outra coisa. Mas eu preciso de mais dinheiro. Aí eu faço dívida com uma outra pessoa. E aí começa a rodar esses bagulho de dívida e você nunca paga as pessoas, porque você tá fazendo dívida com Deus e o mundo. Então não entra nessa lógica de fazer dívidas, mano. Entra na lógica de tipo assim, eu preciso realmente disso, isso daqui vai. Porque eu quero comprar isso daqui, eu aceito ter um pouco dessa dívida para poder comprar isso e eu conseguir me beneficiar, ter uma dopamina legal desse produto que eu estou comprando. Tá bom, compre esse produto. Caso ao contrário, não compre, não faça essa dívida que não faça sentido pra você, que só vai fazer você ter uma dívida a mais, tá ligado? Então tenha essa cabeça forte de entender que as dívidas, elas são uma consequência da sua compra. E se você pode evitar essa dívida, evite ela. Compre uma coisa a menos, uma coisa mais suave que você possa pagar e use o seu dinheiro para uma outra coisa, tá ligado? Mas é como eu vejo a vida. Eu concordo também. Eu acho que isso de dívida desnecessária. Isso aí eu já tenho faz tempo. Porque, enfim, também por questões financeiras reduzidas, né? Eu criei o hábito de juntar dinheiro para comprar coisas certas. Aí eu não tive muito desse problema. Mas eu vejo muito ao redor isso. Principalmente com coisa de iPhone, mano. iPhone e roupa. iPhone. Não é nem celular. É iPhone e roupa. Pessoas que eu vejo em volta de mim se endividando para, entre aspas, realizar o sonho de ter um iPhone. De onde você vê esse sonho de ter um iPhone? Você não vai precisar, cara. Tipo, eu tenho um sonho de ter um iPhone. Ok. De onde veio isso? Todo mundo tem. E aí a pessoa usa o iPhone, aí tem um sistema de funcionamento diferente. Aí fala, não gostei desse sistema de funcionamento dele, eu achei meio esquisito. Tô acostumado. Claro, cara. É uma outra marca, é um outro sistema como funciona o celular. Obviamente você talvez não se acostume ou não goste. Mas pra isso tem a pesquisa, tem que você conseguir ver antes, tá ligado? Antes de você comprar o produto. E é exato, mano. E aí fica lá a pessoa com um produto super valorizado, né? Porque ele é super faturado, o bagulho é caro pra cacete. Tem gente que compra essas porra, tipo, no lançamento, cara, é quase um carro. Depender, você consegue um carro popular, a depender, ao invés de comprar um iPhone. E aí, você precisa de todas as coisas que ele disponibiliza pra você? Sei lá, tipo, você trabalha com câmera, você trabalha com fotos, você trabalha com alguma coisa assim, você precisa ter uma excelência no seu material, na sua ferramenta ali? Não. Pra que você vai usar esse iPhone? Pra enfiar no WhatsApp? Mas é que você precisa de uma câmera profissional. Pra quê? Exato. Pra quê? Isso é uma coisa que eu converso com o Matheus direto, porque, tipo, como eu comecei nesse negócio de fotografia
amadora antes dele e tal, ele me perguntava às vezes coisas de câmera e eu relatava isso pra ele direto, que eu acho ridículo quem fala isso, que você precisa de um material, de uma ferramenta fodona, tipo, você quer fotografar com dispositivos móveis, celular e tal. Não, mas você precisa ter o iPhone. Pra quê, cara? Você não tem nada, você não tem curso, você não pesquisa sobre isso, você tira na dedução, foto. Vai. E aí você precisa ter um iPhone. Por quê? Mas é que eu preciso, tá ligado? Tipo, ter uma câmera profissional, mas você não sabe usar uma câmera. Exato. O Bruno me ensinou que você usa uma câmera, tem também a questão das configurações da câmera, que aí tem mais um BO pra você aprender. Uhum. E também tem a questão da memória. Como você vai tirar essas fotos da câmera, esses vídeos e por onde você vai passar? Você tem um computador pra passar isso? Tem armazenamento pra isso? Porque se não tiver, vai sempre depender de uma pessoa Uhum. pra poder fazer isso. E aí, tipo, com isso vale a pena, tá ligado? É aquela coisa que o Bruno falou pra mim, tipo, mano, usa a câmera do seu celular que você tem. Uhum. Beleza, pode não ter a melhor qualidade que você pode tirar, sei lá, de uma Canon. Porque é uma Canon, é uma câmera semi-profissional. Mas é uma câmera ainda por cima. E se você saber o que você quer, ter um intencionamento para o que você quer para fotografia e pesquisar vídeos de edição de fotos, de como tirar fotos, porque tem muito. Uhum. Você pode fazer um curso online gratuito no YouTube só de aprender como tirar fotografia. Não precisa nem pagar. E aí você vai lá e aprende, tá ligado? Mas aí é aquela coisa, né? Você entra lá no Instagram, em alguma rede social, tá lá, não compre essa câmera aqui profissional. Aí tem tipo um monte de lente enorme, grandona. Aí você acha que precisa, não, cara. Uhum. Muda seu feed. Pesquisa lá, câmera, fotografia celular. Pronto, agora já mudou seu feed. Agora já tem bastante gente mostrando como tirar uma boa foto com o celular. E tem muita gente boa, mano. Eu fiz um mini curso na Fundação Bradesco, fazendo propaganda aqui rapidinho. Porque o curso é interessante. Um mini curso. Ainda tem esse curso? Tem. Acho que ele tem umas 6 ou 8 horas de duração. Ele é sobre fotografia em dispositivo móvel, né? Celular. E aí ele ensina bastante sobre como fotografar melhor no celular. Ensina um pouco sobre composição. É básico, né? Eu peguei pra complementar no que eu sei. Mas ele é interessante pra quem quer. Muito interessante. Recomendo. É uma boa deixar anotado também. A gente tem a divulgação. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, mano, vai atrás, velho. Sempre tem muito curso aí de graça de fotografia. Tem muita conteúdo que você pode consumir sobre fotografia que vai te ajudar a entender, tá ligado? Nem só isso também, né? Isso foi até naquele assunto que a gente falou do feed, quando você muda, começa a colocar esses seus interesses de uma maneira um pouco mais técnica pra você consumir, você vai ver muita coisa, mano. Muda muito, tá? É que meu feed só tem, sei lá, pessoa dançando e tal, música em TikTok. Só porque você consome isso. Exato. Só tem tudo. Você tem o poder sobre o seu feed. Só você consumir outro. Mano, isso no Reels do Instagram. Se você for no Instagram colocar, sei lá, uma pesquisa de algum filme que você quer ver, aí você começa a ver um monte de Reels sobre esse filme. Quando você voltar lá na pesquisa, vai estar só um monte de coisa sobre esse filme. Uhum. Pronto, você mudou seu feed. Você consome só o que você quer consumir. Se você não muda seu feed, se você não vai lá no seu. Só segue o automático do feed, né? Que é ir lá e consumir, obviamente você não vai ter como consumir outra coisa que você queira consumir. Você tem que ir lá e pesquisar, colocar lá tal coisa, fotografia celular. Pronto, vai ter um montão de vídeos sobre isso, tá ligado? Falando sobre essa coisa. É só você entender que o feed, beleza, o feed tem alguém que controla esse feed, mas você também tem o poder de controlar seu feed e consumir o que você quer, tá ligado? Basta você ir lá na barra de pesquisa e pesquisar. E cuidar também pra não se tornar rotina você ver esse tipo de coisa produtiva também. Porque, tipo, o entretenimento é bom, mas isso é uma coisa também que, tipo, se você vê só... Por exemplo, se você vê só vídeo de pessoa dançando, o seu objetivo não é esse. Você pode fazer outra coisa. E você passa, sei lá, às vezes a gente cai nisso. De ficar 3 horas, 1 hora vendo vídeo de gente dançando, cara. Pô, você vai fazer também, né? É difícil. Sim, tem que saber também se sair um pouco disso também, né? Policiar, né? Policiar sobre essas questões, assim. Senão depois você vai... Provavelmente você se arrependa. Você se arrepende, porque você vai falar, aí você bota a mão na consciência. Nossa, perdi 10 horas do meu dia, sendo que eu tinha que estar fazendo outra coisa. Sim. E aí no outro dia você faz a mesma coisa. Então, tá ligado? Fica nessa lógica. Isso me lembra o que eu disse que eu ia falar aquela hora de estudo. Quando eu era, sei lá, tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Eu falei pra mim mesmo, pô, tô perdendo muito tempo.
Eu queria aprender um monte de coisa. Ali naquele momento era isso. Eu queria aprender e não ia atrás. Eu tinha interesse, mas não ia. Sabe? Ah, não, deixa pra depois, deixa pra depois. E aí, quando eu fui começar a ir atrás de coisas pra estudar, eu fiz todo um planejamento pra mim. Eu não pude fazer porque veio a pandemia. Isso aí também zoou muito minha cabeça. Eu imagino que também essa coisa de produtividade tenha tido uma mudança brusca nas pessoas por causa do período de pandemia, né? Sim. Porque, pô, eu não pude fazer nada, mano, do que eu queria, assim. E aí mudou muita coisa, começou a ter muito curso técnico, eu não tinha ferramenta suficiente para acompanhar. Não, curso técnico não, aula online, EAD. Comecei a assistir EAD, coisa do governo, o governo, qualquer coisa de governo, site, assim, vocês olham, vocês veem que, pô, é meio precário, né? E aí imagina a aula, do nada, você precisa começar a dar aula online. Pô, era uma bosta, a internet era ruim, tudo era ruim, os equipamentos tudo travando em casa, ferramenta. Eu não consegui estudar, perdi tempo nisso, sabe? E minha rotina se tornou isso, lamentar essas coisas e tal. Agora, tanto que isso é uma coisa que hoje em dia eu tento me policiar, porque agora que eu posso estudar, agora que eu estou estudando demais, demais. O Matheus, inclusive, ele tava me falando esses dias, o Matheus começou a fazer 2 cursos, né? Sim. Que são numa área que nós dois nos interessamos. Mas ele não me falou, porque ele me conhece, e ele sabe que eu ia começar a fazer milhões de coisas de uma vez só, porque eu ia querer ficar nessa coisa de hiperprodutividade, eu ia tomar no meu rabão. Aí ele não me falou. Tipo, ele me manda as coisas, né? Quando ele termina a aula, ele fala, ó, isso aqui que a gente aprendeu, mandar esse PDF aqui, ó, muito interessante, conversa comigo. Mas eu não estou ativamente na aula, porque ele sabe que se eu soubesse disso, eu ia atrás, na hora. E aí, eu ia ficar cheio de coisa na cabeça, porque eu acabei me colocando nisso. Entende? É a mesma coisa daquele negócio que eu falei sobre dormir, que o Cauê me deu bronca. Porque é verdade, mano. Se o Cauê não tivesse me dado aquela bronca, talvez eu não fosse dormir naquela hora. Provavelmente não ia dormir. E aí, tipo, eu ia perder sono, eu ia me lascar depois. Isso com certeza ia estar reverberando até agora, né? Porque as atitudes têm a sua sequência, né? Pô, imagina. Eu já tô fazendo o quê? Quantos cursos eu tô fazendo? Eu tô fazendo, ó, aquilo lá de tecnologia. Eu tô fazendo curso de multimídia. Eu tô fazendo grafite, curso de grafite. Eu tava fazendo curso de animação. Eu tava fazendo 4 cursos. 4. 4. E esses 4 cursos tendo atividades, né? Sim, sim, eu tava tendo muita atividade agora. Eu quase não tava falando direito com o Matheus. Eu tô voltando a mexer um pouquinho mais agora. Eu tô finalizando um trabalho só, porque eu tava fazendo um quadro pro grafite. Não era sozinho, mas enfim, ainda assim é trabalhoso. Era um quadro de 1 metro por 1 metro. É grande. Eu não tenho costume de pintar em coisa tão grande assim. E aí eu tava fazendo esse trabalho de animação que eu tô fazendo pro técnico multimídia, tava tendo coisa para entregar do outro curso de animação, eu tava tendo coisa para entregar do outro curso de tecnologia, que é de uma faculdade lá que eu consegui, tipo, mano, às vezes eu paro, no final do meu dia eu olho para essas coisas e falo, caraca, por que eu tô fazendo isso, mano? Às vezes passa até a sensação, né? Tipo, eu tô fazendo tudo, mas não tô fazendo nada ao mesmo tempo. Exato. Porque, tipo, eu tô presente, mas também não... Chega um momento que eu tô tão presente nas aulas que eu não tô presente em nenhuma aula. Sim. Eu só tô lá, assim, existindo. Sim. Exato. E aí que fica, porque, por exemplo, eu tava parando pra pensar que, eu entrei no grafite pra eu praticar uma coisa que eu gosto de fazer, que é desenhar. E tá dando certo, só que chegou um ponto onde eu me perdi um pouco disso. Que eu olhei e falei, mano, eu tô só fazendo um monte de coisa. E nada mais tá me descansando, eu tô acelerado de novo. Eu tô de novo, só que no que eu gosto, em coisas que eu gosto, eu estou me sobrecarregando. Então a gente também tem que tomar cuidado pra essas coisas da nossa rotina que a gente faz e gosta também não se tornar um peso. Só trabalho, tá ligado? Exato. Porque aí, tipo, perde o tesão do bagulho, tá ligado? Sim. Perde a vontade, assim, de fazer o negócio porque se tornou só trabalho, né? Sim. Se eu for fazer... não, mas eu vou fazer isso, tipo, o Bruno comentou mesmo, eu gosto de desenhar. Aí desenhar no ônibus, assim, pra descontrair e também pra poder treinar alguma técnica. Uhum. E aí, tipo, pode cair nesse lado, tipo, eu não vou desenhar porque vai ser trabalho. Sendo que não, tá ligado? Mas é isso, né? Cair nessa lógica. Tudo que eu faço é trabalho, o que é hobby, tá ligado? O que é hobby, o que é trabalho, tá ligado? Isso eu acho que vem meio que se entrelaçando assim, e vai se prendendo um no outro e... Sabe? É foda, mano. É complicado, mano. Rotina é um negócio que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, assim. Porque é algo que pode ser muito bom até certo ponto, mas pode ser ruim nesse nível, assim. Tipo, de
é isso, né? Fazer um monte de curso, fazer um monte de coisa e é isso, né? Aí eu e o Bruno tem uma amiga em comum que ela, uns tempos atrás, começou a fazer teatro técnico, né? Já se formou. Mas eu lembro exatamente da época que ela tava fazendo teatro técnico, quanto é meio distante da gente, porque as coisas mudou, né? Sim. A rotina mudou, os trabalhos que colocaram. Porque quando a gente tem um curso, né? Seja um curso técnico ou um curso livre, tem trabalhos, né? Eu acho que o técnico ainda mais ainda, né? Acho que o técnico sempre ouço das pessoas. Quando você tá perto do final do curso é quando você tá com mais trabalho, mais coisas pra fazer. E aí, tipo, mano, como você vai conversar com a pessoa, tá ligado? A pessoa tá tendo mil uma coisa pra fazer na vida, tá ligado? Então é complicado, velho. Exato. Exatamente. Exatamente, mano. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que você já acrescentou bem os negócios. Você acha? Eu acho. A conclusão? Eu acho que a conclusão que eu daria é essa questão do dinheiro mesmo, tipo, trabalhe, mas se for pra trabalhar, trabalhe e gaste o seu dinheiro em coisas divertidas pra você, em rolês, o que você gosta de consumir, o que você gosta de fazer. Não entra nessa lógica de só ter dinheiro só pra se endividar. Segundo, eu sou o maior hater da telecena, já digo aqui, o maior hater de telecena e qualquer tipo de coisa que envolva isso. Então não gaste dinheiro nessa bosta. Porque se a cada, sei lá, 50 centavos você coloca na telecena, você já tem, sei lá, uns 100 contos, se parar pra pensar. Se cada 50 centavos você coloca lá, tipo, no mês, assim, tá ligado? Então, mano, não gaste dinheiro com essa coisa, não vale a pena. Junte dinheiro pra comprar ou se divertir com o que você gosta. E se policie do seu feed, do que você consome e aprenda como você puder aprender, né? Use as ferramentas que você tem no seu dia a dia. E também descanse. Não esqueça de dormir pelo menos 6 horas ao dia. Mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes pareça impossível, mas tente pensar se não é possível agora, ou se você tá colocando isso como uma não possibilidade, né? Então, mano, descanse, porque entrar nessa lógica é entrar num burnout, tá ligado? E entrar num burnout, eu já ouvi muitas pessoas dizer que não... É um bagulho que quando entra é bizarro. Sim. Bizarro. E é isso, eu acho que tem a dizer. Eu também. Cuidado com a rotina, ela pode te matar, literalmente. Esse negócio de burnout que o Matheus falou não é brincadeira, não é palhaçada, é coisa séria. Isso acontece e isso tira a expectativa de vida da gente, tá? Então vamos começar, você que está ouvindo aqui pode se identificar. No momento que você tiver para descansar, descansa e aproveita isso. Toma cuidado para não se tornar o que você está estudando, o que você está fazendo, enfim, a maior, única prioridade na sua vida, como se o seu corpo não fosse o principal meio para realizar esse tipo de atividade. O seu corpo precisa de descanso, você não é máquina, mesmo se fosse, precisa de regular de vez em quando, porque tem as pendências, né? Nada é 100% funcional o tempo todo sem manutenção. Então, faça a manutenção do sono, faça coisas que você goste se você puder, descanse e tenha sempre esses pensamentos de não aceitar qualquer coisa que aparece no seu dia a dia e de não tolerar sempre as merdas que são impostas para você. Acho que falou tudo. É isso? É isso. Então tchau. Tchau, tchau. Como eu sempre falo aqui, né? Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto do projeto, né? Que é Alcoolitudes no Instagram. Também tem as nossas redes sociais pessoais, que também é o MP4, que é um blog / podcast do Bruno, onde ele fala sobre audiovisual. Também tem o perfil dele, né? Que tinha a fotografia, que é o Bruno _disse_tchau. Que lá tem as fotografias dele. Também tem o meu perfil de fotografia, que é o tal da Prisma, né? Que também eu posto minhas fotografias lá. E também vai ser um perfil que eu quero expandir pro audiovisual também, né? Então nos Reels eu quero postar uns vídeos comentando sobre o que eu tô assistindo e o que eu achar interessante do audiovisual no geral, né? Legal. Então caso queira seguir nós, tem os links aí no nosso... aí na descrição do vídeo e também tem os links nas nossas redes sociais. No mais é isso. Mas é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.